E aí, pessoal, como vão vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Hoje trago aqui para vocês a arquiteta e urbanista Carol Rezec e o engenheiro civil Ricardo Ambrosio, ambos do escritório Carol Rezec e Ricardo Ambrosio. Quem está aqui hoje comigo para me ajudar nesse bate-papo, onde vamos falar de como surgiu, né, a intenção ou a vontade dela, arquiteta, e dele ser engenheiro civil, o casamento entre as profissões, que é uma coisa muito legal de se falar. Sim. Trago aqui o nosso professor Rogério Ramiro. Carol, Ricardo, sejam muito bem-vindos. Prazer tê-los vocês aqui com a gente. Fiquem à vontade, contem dessa parceria que a gente tem visto, assim, excelentes frutos, né? Tem muita coisa para contar, mas o spoiler a gente dá depois. Gente, fala para nós como começou. Bom, eu queria agradecer, né, que vocês chamaram. Gina, é um prazer ter vocês aqui. Na verdade, assim, o Ricardo foi mais um dos estagiários que passou pelo nosso escritório, se tornou funcionário. E o que eu percebia, diferente dos outros, é que quanto mais atribuições eu passava para ele, mais ele parecia que, além de conseguir cumpri-las, parecia que ele pedia mais. Então, ele sempre estava assim, além, sabe? Estava sempre além. Sim, e, obviamente, a gente vai percebendo isso, sim, né? E quando ele entrou no escritório, ele entregou um portfólio para mim que eu jurava que ele era arquiteto e não era engenheiro. Então, você não sabia que ele era engenheiro até então? Eu acho que eu não prestei atenção. Ele deve ter falado, eu não prestei atenção. Porque e se você visse o portfólio, você fala, não, ele é impressionante mesmo. Eu nunca vi ninguém entregar um portfólio igual ele entregou. Ó, e falando nisso, a gente ouve falar muito bem do escritório da Carol e do Ricardo em termos de projetos complementares. Sim, o caderno de obras a gente ouve falar muito bem. Eu até brinquei com vocês antes no início, né? Quanto a complexidade do trabalho de vocês, que é bem legal e bem elogiado. Ele trabalhou bastante tempo com você de estágio. Exatamente. Ele ficou de estágio praticamente uns 4 meses, 3, 4 meses. Foi pouco. Foi pouco. Não, porque a gente percebe. Bom, primeiro que ele já veio formado, apesar de ser engenharia, eu não sabia, mas ele já veio formado. E todo mundo lá entra como estagiário, mesmo sendo formado, porque nem sempre, apesar de ser formado, a pessoa tem uma capacitação de poder estar ali trabalhando no escritório. Sozinho, talvez, tocando algo. Exatamente. Sim. E da maneira como o escritório trabalha. Sim. Então, a gente chama de estágio mesmo, não sendo, mas ele ficou ali uns 3, 4 meses como estagiário. Após isso, ele já se tornou funcionário. E, como eu falei, né, ele estava sempre melhor, e aquilo foi me chamando a atenção. Até que eu percebi, teve um tino que eu percebi que uma das atribuições que eu passei para ele era de ir até a obra. E aí, então, obviamente, eu não falei, olha, vai até a obra sozinho e depois. Eu fui junto. E aí, eu acompanhei isso ali. Eu pensei, bom, será que ele consegue dar atendimento na obra se eu não estiver junto? Será que ele vai conseguir atender o cliente na obra se eu não estiver? Ou mesmo fazer a especificação de material junto com o cliente numa loja se eu não estiver, né? Então, é isso. Eu ia sempre testando. E aí, nessa vez, quando eu levei ele para a obra, nessa específica vez teve um problema de engenharia. Não era ele o engenheiro da obra, era um outro contratado que o cliente contratou. E houve um problema de engenharia na obra. Nessa época eu já era funcionário do escritório. Já era funcionário. Não era sócio. E houve esse problema de engenharia e era um problema grave de cálculo de erro estrutural. E, obviamente, né, o engenheiro não estava na obra, quem estava eram nós ali e o cliente. E o pedreiro ali, e agora, né, o que a gente faz, o que eu faço e tal. Na verdade, o engenheiro civil dessa obra já havia sido ciente, já estava ciente do problema que estava acontecendo, e ele se colocou diante do cliente, diante do pessoal da obra, como se aquele problema fosse algo normal. Pode continuar a obra, não vai dar problema. Isso não vai dar problema. Só que estavam aparecendo trincas nas paredes, estavam aparecendo trincas nas vigas da casa. Isso é uma coisa assim que a gente tem visto acontecer. Por isso que nós trouxemos num outro podcast uma situação de contrato, por conta da responsabilidade. É preocupante. Para você ter uma ideia, eu vou te dar um exemplo, Ricardo, que eu dei para um aluno de um outro curso recentemente. Esse aluno desse outro curso, um curso um curso mais caro, um curso de visibilidade, começou efetivamente a fazer chacota com os cursos mais inferiores em termos de mensalidade. Falei, meu amigo, se você for atender
um cliente, qual que é o máximo de clientes que você consegue atender? Bacana. Nós, da engenharia civil, se nós errarmos um projeto estrutural de um edifício, de um estádio de futebol, eu vou ter 10, 20, 40 mil pessoas na minha mão. Então, meu amigo, você tem que entender que para até você começar a trabalhar, você vai passar pelo arquiteto para desenvolver o projeto do seu ambiente inclusive, e do engenheiro. Nós estamos com uma clínica agora muito legal. Exatamente. Você entendeu? É isso aí, é isso mesmo. Então, assim, tem tudo, tem todos nós por detrás das outras profissões que às vezes não são levados em consideração, que é uma coisa que a gente estava falando de precificar projeto ali fora. Então, assim, poxa, você trabalha, você estudou, você tem uma formação, você tem um portfólio, você tem uma questão cultural de conhecimento. Aí é que nem o cara liga para você, Ramiro, você não faz um projetinho? Um desenho. Me passa o telefone, me passa o preço por telefone. Né? Mas aí vocês descobriram, qual que foi o feeling Não, então, dele nessa obra? aí ele descobriu, ele falou assim, olha, e aí que acontece? Eu sou menina, né? Eu tava de salto na obra. E era um sobrado, não tinha escada, não tava concretada a escada, era uma escadinha normal, que eu sou acostumado em obra. E era bem alta, era uma escadinha. Aí tava tendo esse problema, e ele se prontificou, não, deixa que eu vou subir lá, dar uma olhadinha. E ele subia, descia, subia, descia, subia, descia. E falava, cadê o projeto estrutural? Cadê o projeto não sei o quê? E ele subia, descia. E a minha preocupação ali como arquiteta, né? Eu tava ali, olha, a gente vai ter que acionar o engenheiro e fazer um corpo de prova. Tentando ajudá-la nesse sentido. Sim. Enquanto ele subia, descia. E eu vendo aquela movimentação, mas eu pensava, o que pode ele fazer? Porque ali era meio que óbvio que houve algum erro de cálculo estrutural. Mas como que a gente poderia provar aquilo ali naquele momento? Sim. Não tinha o que fazer, né? E ao mesmo tempo que a gente tinha que identificar um erro de cálculo estrutural, tinha que ter solução. Exato. Tinha que ter solução e também tinha a possibilidade de a culpa recair sobre o empreiteiro. Sim, que também estava ali muito preocupado, sabe? De uma execução ter sido feita diferente do projeto. Então a gente tinha que saber o que foi projetado, o que foi executado e qual que é a solução para o problema que existe aqui. Exato. E daí, numa hora desse, ele só gritou assim, encontrei o problema, encontrei o erro. E, nossa, aí eu pensei, encontrou o erro da onde, meu Deus? E ele falou, o erro está aqui, acolá, a viga não foi encaixada não sei na onde. E começou a falar aqueles termos todos de engenharia. Certo. E eu pensei, ele deve estar muito certo o que ele está falando, ou ele não está sabendo bulhufas o que está falhando, né? Mas ele falava uma coisa muito técnica. E quando eu fui ver o projeto, porque ele pegou o projeto estrutural, não era via cálculo, era o projeto estrutural, e ele começou a mostrar aqui, assim, acolá, o próprio empreiteiro. E aí? É isso aí. É isso aí. E aí, depois, posteriormente, foi chamado o engenheiro. Sim. E aí descobriu-se mesmo que houve um erro de cálculo estrutural. Foi uma falha entre o software dele, tal. Acabou que a gente encontrou a solução ali mesmo, sabendo o que aconteceu, sim, antes mesmo de ver o cálculo, foi encontrada uma solução ali na obra. Então, isso, assim, deixou, obviamente, o cliente mais satisfeito no momento. Seguro. E essa informação que você falou aqui é legal, interessante para os nossos alunos, que a gente fala sempre, né? A gente fala lá, sempre que a gente dá um recadinho para os nossos alunos, porque é isso, às vezes o pessoal da engenharia confia muito nesses programas. E na aula fala assim, não vou estudar a base, o cálculo aqui, porque ela tem um programa que calcula para mim. Mas não adianta você ter um programa e você saber se o programa fez certo. Foi muito bom você falar isso, Ramiro. Tem engenheiros aqui nos assistindo, né? E o software, é muito importante você saber o software. Inclusive, na minha faculdade, hoje eu converso com ex-professores meus e falo, vocês foram falhos em me ensinar pouco. Eu tive que aprender muito por fora da faculdade. Mas o software é a gente que configura. Exatamente. O software é a gente que identifica resistência, é a gente que coloca o software para trabalhar. E se você não configurar certo ou não conseguir identificar determinados pontos, o software aceita muita coisa. Sim, inclusive não só na própria engenharia, para os arquitetos também. Ontem teve uma aula de desenho técnico, estava aprendendo a fazer corte. E eu escuto o aluno falando assim, mas tem o Revit que faz tudo sozinho, que faz o telhado para mim. Eu falo, meu amigo, você vai chegar numa obra e você tem que fazer um detalhamento lá que não está no projeto, você vai ter que fazer um corte na parede lá pro cara. Exatamente.
faz. E o Revit não vai estar lá Faz. para você fazer. Exatamente. Então você tem que ter essa base O aqui. Revit E não- o próprio Revit tem que alimentar ele com a Tem que informação alimentar. correta. O Revit não sabe nada de Não, obra, é. gente. Lembrando gente, ainda- o Revit- E lembrando ainda que o Revit ele está no Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Exato. Então, por exemplo, a hora que você vai executar uma hidráulica, Você errou uma coisinha, você uma vírgula. Não, acabou. já errou. É. Não tem jeito. Não, entendeu? e legal. Aí depois você se surpreendeu com Isso aí aconteceu, ele encontrou o erro. O próprio engenheiro por telefone, naquele momento, ele falou assim: não, isso é impossível, isso é uma suposição e tal. Mas no dia seguinte já ligou: olha, eu fui aqui, fui refazer o cálculo à mão, realmente houve um erro. Houve o erro. Aí a gente já havia encontrado uma solução na obra, né? Como você falou, passou a segurança para o cliente, já estava sendo ali executado. Desse momento eu percebi, e foi a primeira vez que eu levei ele, né? Desse momento eu percebi, ele consegue lidar com os problemas de obra que a gente arquiteto enfrenta na obra. Só aproveitando Né? o engate desse assunto, e foi falado agora no começo que teve um outro momento que vocês falaram de precificação de projeto, Sim, né? sim. Se nós não tivéssemos descoberto esse erro e já proposto uma solução de imediato, que já causou um pequeno transtorno na obra, mas não um transtorno de prejuízos significativos. Sim. Se isso não tivesse sido descoberto no momento, o prejuízo para essa obra seria entre 150 e 200 mil reais. Provavelmente. Para ser resolvido posteriormente, depois das concretagens e tudo mais. Então, olha quanto que esse cara cobrou, quanto que esse engenheiro cobrou para fazer o projeto, quanto que nós, arquitetos e engenheiros, cobramos para fazer um projeto, se responsabilizar por uma coisa que um pequeno erro pode custar tanto. Muitas Isso, quem vezes Ele ia faz ficar isso, 10 anos para fazer isso, para receber. Ele vai Por ter que isso trabalhar a gente fala muito. no sentido assim, sabe o tal do caneteiro? Sim. Gente, eu falo que às vezes eu brinco com os alunos, falo, vocês estão se prostituindo. Isso não é certo, porque se nós não dermos o devido valor para a nossa mão de obra, para o nosso trabalho, sempre vai chegar alguém e falar, faz um projetinho, faz um desenho, e vocês vão ficar sempre à mercê de alguém propor algo para você poder trabalhar. E não é assim. É isso mesmo. Nós temos que nos dar o devido valor, porque não é fácil estudar, são 5 anos de faculdade, fora o desgaste, enfim. Então, assim, parar de ser desse jeito. Eu costumo brincar, né? Não é barraca de pastel. Sim. De onde carne sai na hora, né, Ramiro? Fritou na hora. Então, assim, a gente É tem que às vezes eu estar brinco junto. com ele, eu faço algum projeto e mando para ele, pastel frito na hora. Então, porque é complicado. Porque se você for ver o preço de um projeto, né? Não vou nem entrar muito em valores, mas assim, a gente vê em alguns determinados lugares, projeto arquitetônico, cidades menores talvez, 5, 10 reais o metro. Gente, quantos metros quadrados você vai ter que fazer de projeto para pagar primeiro a sua graduação? Exatamente. Aí você entra no projeto, os complementares. Aí você liga e fala, o cara faz o estrutural a 10 reais. Beleza, então faz com ele, porque o meu é 15, o meu é 20. Então, nós temos que pensar dessa forma. Senão a gente nunca vai sair do mesmo lugar. Porque aí, a hora que você entrega um caderno fantástico, né? Com todos os complementares, os cortes, layout de piso, o moodboard, a parte de móveis, enfim, né? Aí a pessoa fala, poxa, mas você está me cobrando 70, 80... Exatamente. É muito engraçado isso. Todos, eu digo 100% dos clientes que apareceram no meu escritório, antes de fechar projeto, quando eu entregava o orçamento, eles, nossa, Carol, mas é tudo isso, né? É caro assim, porque o mercado não é tão, esse valor não é tão grande, né? Mas o super é caro. E eu falava assim, sim, mas eu entrego isso, e mostrava, apresentava, e mesmo assim, obviamente a maioria aceitava e me contratava, mas quando eles recebiam o caderno, eles falavam assim, realmente valeu a pena cada valor investido. E principalmente quando esse caderno ia para fornecedor. Porque aí o fornecedor entendia, ele conseguia lá 3, 4, 5, 10 orçamentos da mesma coisa. Então ele orçava pera com pera, maçã com maçã. Por quê? Porque já tinha desenhado. Sim. Se não havia especificação, não tinha como ele conseguir fazer aquilo. Aí, a mesma situação acontecia na obra. Então a probabilidade de erro na obra era mínima. Ela é mínima. Carol, mas nunca tem erro na obra? Impossível.
Impossível, porque ela é feita por mãos humanas, ela é executada por mãos humanas com materiais feitos por mãos humanas. Então, impossível não ter nunca ter erro. Só que quanto mais detalhamento você tem no caderno, menos você minimiza. Risco. Sim. Mas numa caixa de piso também, dá diferente. Exatamente. Numa caixa de piso cerâmico dá diferença de coloração entre as peças, numa caixa. Exatamente. Você imagina num lote. É isso mesmo. Bom, agora voltando, nós estamos falando. Como vocês. Então, aí foi isso. Aí eu dei esse tipo de atribuição para ele, percebi que ele era muito bom, comecei a dar mais responsabilidades para ele, com mais assim, atenção a clientes, especificação de materiais, e percebi que era bom. E aí, onde que eu percebi? Eu percebi que nessa distribuição de serviço, eu conseguia otimizar o meu tempo. Sim. Né? Então, eu acho que eu sempre quis ter um sócio, eu sempre quis ter essa ajuda, eu sempre pensava, duas cabeças pensantes pensam melhores do que uma, né? Sim. E aí eu sempre quis, mas assim, nunca me apareceu a oportunidade. E daí, quando o Ricardo apareceu e eu comecei a dar essas atribuições para ele, eu percebi, eu consigo melhorar o que eu estou fazendo, otimizar o meu tempo e ter mais captação. Então, aí eu pensei, bom, vamos fazer o seguinte, então... vamos testar se essa sociedade daria certo ou não antes de fato isso para o papel, né? E aí eu propus uma parceria para o Ricardo, nós ficamos 1 ano tentando ser sócios sem estar. Isso é legal, ser, isso né? é legal essa informação, porque às vezes as pessoas já querem, é legal. Você sai que nem um doido assinando contratos, né, de sociedade, mas porque a gente testou. Isso foi muito legal, porque na verdade... Vocês vão se conhecer, né? É que nem um relacionamento. Exatamente, nem amigos nós éramos. Muito... E pensando por esse lado, você pensa, a probabilidade de dar errado é muito grande. Era, porque eu nem amigo era dele, né? De ou ficar às com vezes não, receio né? de Ou falar a assim, probabilidade também é não muito gostei do que boa você de dar fez, certo. tchau. Não, não é. Eu já contei essa história pra você já, que eu tive quando eu me formei, um amigo, né? Eu era amigo dele, me chamou pra ser sócio. E ainda super amigos, mas quando a gente ficou no primeiro mês, eu falei, cara, amizade é uma coisa, mas sociedade é outra, e não deu certo. Eu falei, cara, então nem vamos começar, porque eu acho que nós vamos perder a amizade por conta da sociedade. E aí, no primeiro mês já desfez? No primeiro mês já desfez, já. Mas foi inteligente, porque... Sim, eu já percebi, eu falei, não vai dar certo. E ele falou, também acho, então vamos... Porque a gente pensava diferente, também, super amigos, mas o pensamento arquitetônico era diferente. Você vê, né? Então, A execução, né? Quando eu comecei a trabalhar com a Carol, esse teste de sociedade, né? Eu trabalhei muito tempo com ela, eu comecei a assumir responsabilidades dentro do escritório, comecei a atender os clientes dela e ela nunca se opôs a eu ter clientes fora do escritório. Nunca. Então, nunca, nem os funcionários, né? É verdade. Então, eu atendia os clientes da Carol no escritório, eu especificava produtos para os projetos da Carol no escritório, eu atendia as obras dela e eu atendia... Aí eu comecei a captar clientes meus. E eu comecei a captar clientes meus e atender clientes meus e acabou que o dia começou a ficar muito pequeno. E dentro daquele escritório tinha 2 escritórios concorrentes. Sim. Tinha projetos paralelos até que a gente chegou num ponto, depois desse tempo de parceria, que foi um teste, né? Foi um teste muito legal que a gente tentou colocar todos os projetos juntos, mas não totalmente juntos. Ele tinha, obviamente, porque o meu cliente estava acostumado a ser atendido por mim. O cliente do Ricardo estava acostumado a ser atendido por ele. Só que a gente teve esse tempo, foi 1 ano prático, foi quase 1 ano, que foi de teste mesmo. Nós vamos conseguir se adaptar entre nós? Nós vamos conseguir compatibilizar o nosso tipo de projeto? Porque ele também não entregava tudo que a gente entregava no escritório. E ele também tinha a visão dele do que era um escritório, como poderia ser atender o cliente, valores e tal. Então, esse ano foi excelente para a gente conseguir testar. E assim, eu só vejo que foi benefício, porque... eu falo para o cliente quando entra no escritório, eu falo assim, aqui você vai entrar e é igual as secretarias dentro da prefeitura. Cada hora você vai estar dentro de um processo. Sim. Cada hora você vai ser atendido por alguém. Sim. Só que esse processo passa dentro da mão de todo mundo do escritório. Todo mundo que vai participar do seu projeto, todo mundo está pensando na mesma finalidade do seu projeto. Então, você vai ser atendido por mim, mas na verdade tem 3, 4 funcionários lá dentro que estão pensando no seu projeto. Né? E que ele não está aqui para te atender Estão hoje, se dedicando, né? para ele. Exato, exatamente. E aí o Ricardo, além dele conseguir, a gente conseguir dividir bem esses serviços, e a gente consegue especificar melhor, porque é impossível uma pessoa conseguir
ter a quantidade de projetos que a gente tem e atender 100% das vezes com a mesma precisão, velocidade, WhatsApp, funcionário, fornecedor, era impossível. Era impossível, uma pessoa só. E como que a gente conseguiria ver crescimento no escritório? Não tinha como. Eu ia ficar doidinha, eu já sou doidinha, eu ia ficar mais doidinha ainda. E aí, para mim, o Ricardo apareceu e para mim foi excelente. E o legal disso ter dado certo tão rápido, assim que eu me formei, estagiei com a Carol, comecei a trabalhar e virei sócio do escritório, é que eu formei a minha identidade ali dentro. Então, hoje, não há uma discrepância na forma como eu penso do que ela pensa. Nós nos formamos... Foi moldado lá dentro, Eu fui moldado lá dentro. Isso que eu ia então, a gente pensa muito igual. Eu ia falar isso. Eu acho que, assim, você, quando você veio para o escritório, né, você não veio com os vícios da profissão. E a Carol, efetivamente, ela, com todo esse jeitinho dela, né, a gente vê muito simpática, ela foi te colocando numa situação onde ela te dava a oportunidade tanto para você crescer quanto para você aprender. É verdade. Que é o que a gente falou um pouquinho no começo, né, quando no bate-papo antes da gente entrar aqui, daquele que quer estagiar, mas ele quer ganhar e não quer aprender. Né? Então, assim, é um diferente. Você estava aberto para tal, você queria aprender, você tinha essa gana e ela também se propôs a ensinar. Então, foi bacana. Você não veio com vício nenhum. Você veio como um diamante bruto, talvez uma pedra bruta, que ela foi moldando, que deu certo a parceria e o respeito entre vocês. E legal que eles estão moldando aluno nosso, né? Tem estagiários nossos lá. Graças a Deus. Tá? Então, assim, é bacana. É verdade. Né? E a gente percebe também, né, a hora que vocês conversam, né, que tem um respeito. Então, isso é legal. Até porque eu estou falando isso por quê? Porque o Ricardo, engenheiro civil, ela é arquiteta, vocês conseguiram complementar o que muitos escritórios tentam e não conseguem. Sim. Exatamente. E aí, no começo eu falei, né? Nossa, eu nem me lembrava que ele era engenheiro. Só que hoje o Ricardo, além das diversas coisas que ele faz dentro do escritório, como atendimento, administrador, né? Gerencia funcionários, enfim, aquele psicólogo, né? Que a gente chama de psicólogo de cliente, né? Então, além de todas essas atribuições que ele tem, também tem a parte de engenharia. O Ricardo consegue juntar a questão de cálculo estrutural e ele fica limitando, ele fala que ele é o nosso limitador lá no escritório. Ele fala assim, não, aqui não pode, aqui já não vai, a largura do pilar é tanto, isso aqui não vai funcionar, gente. Então, já filtra, né? Filtra, desde o comecinho do projeto. Sim. E até Ricardo, isso aqui dá, vai ser difícil, mas dá. Até o cliente fala assim, eu tenho X para gastar, mas eu quero o Y. Ele fala assim, olha, mas o Y custa X. Ele já sabe ali, sabe? Por quê? Porque isso aqui, você não vai ter pilar, eu vou ter que fazer tanto isso de fundação, tal. Então, ele atribuiu ao escritório as questões de engenheiros. Técnica de engenharia, que é uma coisa que falta. O arquiteto, quando ele se forma, ele te sai meio cru dessa parte. Apesar de ter algumas legal também. matérias, Lembrando né? agora, na viagem ontem nós fomos, eu conheci um casal de Três Lagoas que estava lá, eu esqueci e o menino é engenheiro, primeira turma de engenharia. Ele também é engenheiro? Ele é engenheiro. Eu não peguei essa informação. Então, eu percebi que ele era meio serinho. Eu até pensei, será que é engenheiro? Ele é engenheiro, era igual vocês. Ele era bem é um engenheiro e legal. arquiteto, e eles falam que estão super bem também lá. E é legal. E a primeira turma, eu não sabia que ele era do Salesiano. Bacana. E é legal também o menino para nos trazer aqui. A gente fala que é o casamento perfeito. Porque o engenheiro, ele precisa... O bom engenheiro, ele precisa entender bem de arquitetura. Porque eu lembro que na minha turma eram poucos os engenheiros que sabiam desenhar bem. O engenheiro ele acha que saber calcular basta. Não basta saber calcular, até porque nós temos atribuição para assinar projeto arquitetônico. Sim. Não grandes projetos, mas pequenos projetos. Então, a gente tem que ter essa atribuição bem administrada durante o curso, bem formada durante o curso. E o arquiteto, por sua vez, ele tem uma liberdade tão grande para desenhar e definir coisas dentro da obra que é até mais do que o engenheiro. O arquiteto tem muito mais autonomia do que o próprio engenheiro dentro da obra. Só que aí esbarra
no engenheiro. Por Sim. quê? Porque nem tudo é possível, né? Sim. E aí a gente vê obras com essa autonomia toda, obras ou dando errado, ou obras, projetos inteiros tendo que ser modificados dentro da obra e não ficando tão bom quanto deveria, porque não foi pensado inicialmente da maneira correta. Sim. Então, o arquiteto ter as noções de engenharia do que deve ser feito e o engenheiro ter as Isso. noções de arquitetura para também saber o que deve ou não Sim. ser feito. É o casamento perfeito. Compatibilizar com hidráulica, com elétrica e, por que não, com esquadria, tapeçaria, porcelanato, bancadas, marcenaria. A gente sabe esconder um cano atrás de um guarda-roupa, É isso aí. Coifa, né? colocar uma coifa dentro de uma estrutura metálica, Como que para ela- fazer é ficar Porque bom. é a adequação, né? O atendimento do O cliente. tubo pras da coifa passar no necessidades, meio né? da viga. É, exatamente. Pode ou não. Exatamente. Pode ou não. Se pode, como que a gente vai A reforçar estrutura isso? do ar-condicionado vai passar por onde, a estrutura da coifa vai passar por onde, porque tem que passar. O concreto, ele não pode ser uma estrutura totalmente rígida. A infra das coisas passam Sim. por onde, né? Aí você chega numa obra, o pedreiro tá lá quebrando a viga, e ele não sabe de onde que veio aquela viga, para que ela tá servindo, e se quebrar, o que vai acontecer, né? Ele só tá quebrando. Agora uma pergunta aqui que eu queria fazer para vocês é sobre como você quis fazer engenharia desde pequeno e você, Carol, Não. quis fazer arquitetura desde pequeno. O que vocês pensavam? Como que foi? Olha, eu queria fazer medicina. Aí eu fui morar fora, fui morar nos Estados Unidos e o meu pai, né, o meu host lá, ele um dia chega em casa e falou, olha, eu vi um dia você desenhando, eu não sabia falar inglês na época, e ele me levou na igreja e eu não sabia o que fazer, né, tava ali ouvindo, e fiquei desenhando na Bíblia dele. Ele me deu uma Bíblia e fiquei desenhando. Ele falou, olha, ele chegou em casa e falou, eu vi E a um Carol dia desenha você... muito bem a mão livre. E falou, um dia eu vi você desenhando e eu trouxe um presente para você. E era um CD, assim, era uma caixa que tinha um CD. E eu falei, mas o que é isso? Aí ele me explicou, mas não entendi metade do que ele falou. Eu falei, vou ver o que tem nesse CD. Coloquei o CD e ele era isso era em 2006. Era um CD, era como se fosse um programa tipo o SketchUp. Era um programa de desenvolver plantas. E eu pensei, esse homem está doido. Esse homem, por que ele me deu isso aqui, né? Eu nem estava desenhando casa, nem nada. Mas eu tinha um tempo livre à noite em casa, quando eu chegava, eu falava assim, tem nada para fazer. Vou mexer. Tô na televisão, não entendo o que eles estão falando. Naquela época não tinha celular, WhatsApp, essas coisas, nada, não tinha nada. Eu falei, eu vou mexer nisso aqui. E comecei a mexer e comecei a gostar. E aí, a partir daquele momento, aí eu ia para a escola lá e eu ficava desenhando casa para eu chegar lá e começar a desenhar, trazer aquilo para o papel. E era difícil, era um software super difícil, né? Nem tinha Sketch na época. Era um software super difícil, mas eu falei, não, eu vou ficar aqui até eu conseguir desenhar. Parecia mais um The Sims, assim, Sim. né? E aí eu comecei a pegar gosto. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu passei em arquitetura fora, mas eu fiquei pensando. Eu já estava cansada de estudar. Eu falei, olha, medicina vai me tomar 6 anos, mais 3. Aí eu falei, não, eu vou... Arquitetura é só 5 anos, eu vou para arquitetura. Eu já gosto, né? Vou para arquitetura. E não tinha nessa tuba, a arquitetura. E aí eu casei, a minha marido não queria deixar eu morar fora, apesar de ter passado na faculdade. E aí ele falou, não... Aí eu tentei fazer moda, fui fazer publicidade, e fiz tudo com essa faculdade. Aí tudo quanto era curso que tinha, Senac, Senai, Sebrae, fiz tudo. Tudo quanto era curso de Sebrae, de empreendedorismo, tudo eu fiz. Eu fiz tudo enquanto não tinha arquitetura. Aí, você fez design, né? Fiz tudo. Aí chegou a faculdade de design interiores. Aí eu fiz design interiores primeiro. Quando eu estava fazendo design interiores, aí veio a arquitetura. Que eu descobri que eu fui banca dela, eu não lembro dela. Pois é. Você acredita nisso? Ele não me passou em primeiro lugar. Mas eu Ela passei foi em segundo. né? Mas eu não ganhei em primeiro lugar. Então eu não consegui estágio com a Ramiro. Com o primeiro lugar era o estágio lá no escritório. Ganhava estágio. E eu não participei do estágio. E daí foi isso. Daí aí a arquitetura chegou. Obviamente eu já gostava e também não ia, mesmo eu tentando passar todo esse tempo, não ia fazer mais medicina, porque eram de novo mais 9 anos. Eu falei, não, 6, mas 10, 3 não vou, não. E aí foi isso. Aí a arquitetura chegou e de fato eu comecei a fazer. Falei, é isso mesmo. Porque eu já tinha feito tanta faculdade e eu falo, não, isso aqui não é minha praia. E você, Ricardo? Na verdade, eu gostava muito de construção. Eu não sei se vocês sabem aqueles legozinhos de construção que criança... Eu sempre ganhava aquilo. De todo mundo sabia que eu adorava. E eu gostava muito de brincar com aquilo.
E meus professores da escola na época, inclusive aula de artes ou aula de... eu adorava desenhar casa, construção. Eu odiava desenhar pessoa, desenhar paisagem, eu gostava de desenhar construção. Só que não era meu primeiro curso, não. Eu tinha desejo, às vezes, de fazer letras, porque eu gostava muito de escrever. Eu tinha desejo de fazer história ou jornalismo. Eu era mais da área de humanas. E na época, quando eu fui prestar, havia um estigma de que exatas dava mais dinheiro do que humanas, né? Hoje eu entendo que toda profissão pode dar dinheiro ou não. Sim. Basta você saber como trabalha e a sub-área dentro daquela área onde você trabalha. Mas eu prestei para engenharia e arquitetura, eu não passei para arquitetura, eu passei para engenharia. E esse foi o ponto de dizer, eu vou prestar para as duas, onde eu passar eu vou. Eu passei em engenharia, fui fazer engenharia na Universidade do Estado de Minas, pertinho de BH. E durante o curso, os 2 primeiros anos é muito cálculo, né? Eu até comentei agora há pouco, os primeiros 2 anos você começa a desenvolver o cérebro para pensar de uma maneira rápida e exata, lógica, mas você não sabe muito para que você está fazendo aquilo. Você aprende a fazer vários tipos de cálculo, mas você não sabe muito para que você está fazendo aquilo. Na verdade, eu falo que nesses 2 primeiros anos o engenheiro aprende a pensar. E no 3º ano, quando já começam as matérias mais específicas da área de construção, de concreto, de desenho técnico, eu sempre me adaptava melhor com os professores da área de desenho e de arquitetura. As minhas professoras e professores arquitetos me convidavam muito mais para participar das coisas, dos eventos, dos projetos, e me ofereciam muito mais estágios do que os professores calculistas. Entendi. Acho que eles já identificavam isso em mim. E o estágio foi nessa área, eu fiz 3 estágios foram nessa área. Então, quando eu fui montar meu portfólio para a Carol, o portfólio que ela comentou agora há pouco, que eu enviei lá para o escritório, havia muito mais coisas de arquitetura do que de engenharia. Eu não sei, eu acho que ela não viu, tinha coisas de estrutura lá também. Não vi isso não, mas... gente. Só tinha 3D, projeto outra coisa render. também que legal que eu falo para os alunos, que quando você se forma, o que você vai mostrar? É seu trabalho que você fez durante o ano. Então, por isso que eu falo que todo o trabalho, desde o primeiro ano, você tem que fazer com o maior amor possível, porque é aquilo que você vai ser seu portfólio. Exato. Aquele tipo de currículo que você recebe, que tá assim, formação, eu gosto daquilo, gostaria de aprender tal coisa, os softwares que você mexe, então todo mundo lá, hoje todo mundo mexe em tudo, ninguém mexe em nada, né? Aquilo lá não serve de nada. Eu não leio aquilo. Sim. Muitas vezes eu prefiro... Quando a pessoa vai lá no escritório, você pode conversar comigo? Eu marco a pessoa, você não tem como vir conversar comigo? Eu nem peço o currículo da pessoa. Sim. Você mexe em quê? Fala, eu mexo nesse software. Mexe bem mesmo? Quando a pessoa fala assim, mexo, eu já desconfio. Quando a pessoa fala assim, mais ou menos, eu falei, vamos fazer um teste? Faz um projetinho ali, ó. Tô nem aí, porque tá escrito no currículo. Na verdade, a gente percebe que... Eu estava comentando com o Rogério esses dias. Os profissionais que têm saído, tanto dos cursos de arquitetura quanto de engenharia civil, eles são os chamados hoje faz tudo. Eu faço projeto, eu faço estrutural, eu faço complementar. A placa, aquele que você falou que a placa estava escrito 50 itens na placa dele da frente da obra. Você é arquiteto, Isso é impossível, você é engenheiro ou você tem um restaurante? Eu até brinquei, eu falei, traga o seu amor em 5 dias. Só faltava isso lá no final, né? Então, assim, a gente tem visto que daqui para frente a tendência é aquele que estiver melhor preparado, por isso que a gente fala muito para os nossos alunos, estiver mais engajado. Não adianta eu querer fazer, por exemplo, tinha um aluno nosso da engenharia que ele queria fazer, todo o curso que aparecia ele fazia, todo. Aí você perguntava para ele, mas o que você é bom? É aí que tá. É exatamente isso. Tá. É assim que você se coloca no mercado. Exatamente. Porque eu comentei agora há pouco, toda área tem como você ganhar dinheiro, mas você precisa saber se colocar no mercado. Claro. Inclusive, essa é uma das perguntas que eu faço para o estagiário antes dele entrar. Mas você sabe mexer em que software? Quando ele fala, eu sei mais ou menos no Sketch, eu falo, mas o que você quer fazer aqui no escritório? Você quer crescer em qual área? A maioria não sabe o que responder. Sabe. Aí eu falo assim, então vou tentar... Aí eu tento separar umas 4 áreas, assim. Então, a área de fato de obra, a área de especificação de projeto, detalhamento de projeto, a área de... Eu falo que é a burocracia do projeto, né? E tem a parte do acompanhamento, que é o atendimento com o cliente, tal. Bom, que área que você quer criação. E tem a criação de 3D, é verdade. Mas em que área que você gostaria de fazer? Olha, eu sei fazer... A maioria sabe SketchUp, né? Então, eu sei fazer a parte de criação ou detalhamento. Mas em que parte que você gostaria? Porque não adianta eu deixar você aqui... Que não vai fazer. Que não vai fazer, não vai gostar, vai ficar aqui 6 meses
no computador lá o dia inteiro, mas não é aquilo que você quer fazer. Que parte você quer fazer? Eles não sabem o que responder. Isso, quando não, a maioria, né, não sabe, me preocupa e eu penso, bom, então de duas umas, ou ele realmente quer ficar atrás de um computador o dia inteiro, fazendo a mesma coisa, porque lá é tudo separado, cada funcionário faz exatamente uma coisa. Ou ele realmente quer fazer isso, ou ele não tem noção daquilo que ele quer. Isso. E aí, normalmente, quem não tem noção... Às vezes, sabe o que pode acontecer? Ele tem a timidez, ele fica com medo, ele quer tanto estágio, ele fica com medo de falar uma área... E ele não dá certo, ele não dá na outra, então ele fica naquela, assim. Eu deixo a pessoa tão à vontade, eu não sei. Eu, assim, se você me colocar atrás de uma mesa, de um computador, me contratar para isso, você me coloca, só que você já me dá um revólver junto. Porque no final do dia, meu negócio é pé no barro, meu negócio é obra. Se eu for fazer um desenho, for fazer uma casinha, Ricardo, eu vou fazer aquela casinha... Quadradinha, caixa, entendeu? Por quê? Porque eu sempre gostei... de obra, de construção. Aquilo me deslumbrava. O desenho em si nunca me chamou muito a atenção. Sim. O que eu queria conhecer, eu queria ver o que o material... Apesar de eu ter começado a elétrica e depois da elétrica ter transferido para civil, mas é isso que você está falando. Então, assim, a pessoa ela chega querendo o quê? A vaga que vocês estão proporcionando. Então, para essa vaga, ela faz tudo. Exatamente. Aí... o descobrir lá dentro que, infelizmente, às vezes demanda tempo, demanda um investimento que você precisa de um retorno mais rápido e você não tem. Então, na verdade, essa pessoa acaba terceirizando essa função. O direito dela escolher, porque acaba quem escolhe somos nós. A gente tem que descobrir na pessoa no que ela é boa, do que ela gosta e colocá-la para trabalhar lá. Por isso, quando vocês pedem estágio, a gente tem um grupinho nosso aqui que a gente se conversa, que a gente filtra. Porque às vezes vai uma pessoa para você que ela não está preparada. Não. E ainda mesmo assim, tem isso que a gente não acerta. A gente tenta da melhor forma para passar um filtro para encaminhar para vocês. Eu costumo brincar, né? Que assim, 75%, 80% dos meus alunos eu conheço pelo nome. Então, assim, eu sei também, a gente vai sabendo o perfil do que a gente pode, do que aquele é melhor preparado, entendeu? Tudo bem que isso aí pode se alterar ao longo da graduação. Mas eu tenho um aluno, por exemplo, no 7º termo, que está muito bem, e tem um aluno no 7º termo que não está bem, que ele vai ter que dar uma parada no 7º termo, ele vai ter que ficar mais um tempo no 7º termo. Porque não vai para frente, porque se a gente mandar para um TFG... vai dar problema. Não vai conseguir, né? Não vai conseguir. Isso é uma coisa que eu sinto muita dificuldade no escritório, eu converso muito com o Ricardo sobre isso. O estagiário, a gente sabe que é um curto período que ele fica lá. Normalmente é no 4º, 5º ano, né, que ele vai fazer estágio. Os que mais dão certo são os que tentam antecipar esse tempo. Por quê? Porque ele vai ficar pelo menos 6 meses aprendendo aquela função. Para fazer bem, para você não ter que ficar em cima dele. Sim. Quando ele já deveria pular para a próxima função, porque um arquiteto ele é um conjunto de muitas funções, né? Ele não é só uma pessoa que faz um desenho, né? Não. Ele é um conjunto de muitas funções. E quando acaba o tempo de estágio, a maioria dos meninos, né, dos estagiários, não sei se pela idade, eles acham que eles estão 100% completos a sair ao mercado e desbravar o mundo. E é difícil, eu falo para eles, às vezes fica até receosa, assim, a pessoa falar que saiu do escritório, falou que trabalhou no escritório, só que ela cumpriu uma função, sei lá, das 5 que ela deveria ter aprendido, né? Porque o prazo é curto. Isso, né? O prazo Esse é o problema. Exato, exatamente. Mas o prazo é muito curto para ela aprender todas as funções. E, às vezes, nem ela mesma se coloca na vontade de falar, olha, me deixa aprender a próxima ou outra etapa, me leva para a obra, né? Me ensina a conversar com o cliente, como que você faz seu contrato. Eles não se põem nesse com quais lojas você nessa trabalha? Posição. Eles não se põem nessa posição. Tanto que eu brinco, mas o Ricardo se colocou nessa posição. Por isso que eu percebi que havia diferença. Mas a maioria não se põe nessa posição de assim, me deixa aprender, eu quero aprender, eu vou batalhar. Mas talvez seja por conta um pouco da idade. Pode ser, talvez a imaturidade, no sentido. Porque a gente percebe quando, do mesmo jeito que você percebeu que o Ricardo já estava preparado,
a gente percebe um ou outro aluno que já está preparado. Exato. Aí você comentou de uma moça que agora há pouco, falou assim, nossa, a moça é um diamante a ser lapidado. Sim. Diamante a ser lapidado. Então, você realmente tem pessoas que já têm o dom, são proativas, ou realmente nasceram para fazer aquilo. Que a gente né? também tem que tomar um cuidado, como eu falei um pouquinho, de um aluno que está no 7º, que vai para o 9º termo no ano que vem, por exemplo, como que eu vou falar para ele não ir às vezes? Como que eu vou... Então, assim, você tem que mostrar que tem uma deficiência, que para ele dar continuidade, ele tem que sanar essa deficiência, porque senão vai dar problema. E o problema não dá só para ele, dá para nós, porque nós colocamos ele no mercado de trabalho. Sim. Então é muito complicado. E essa proatividade, ela não acaba nunca. Não. Nunca, Você tem uma proatividade para aprender o básico da arquitetura, que é o que a Carol está falando, essas áreas de atuação. Só que quando você aprende a trabalhar e está trabalhando, a gente tem que aprender muito. A gente estava numa feira ontem, o Ramiro estava junto com a gente. Ontem nós chegamos lá, que era meio-dia, nós saímos 4 horas da tarde e a gente não conseguiu nem olhar metade. A gente tinha um monte de coisas, novidades, né? Então, o tempo todo a gente tem que ter proatividade das normas novas que estão saindo, dos loteamentos novos que estão saindo, como é que está sendo a expansão urbana da cidade. Os materiais, né? O cliente chega cliente chega no seu escritório, ele já sabe do que está se usando lá em São Paulo, lá nos Estados Unidos. Eu brinco, né? O cliente chega no escritório com a pior arma para nós profissionais, o Pinterest. É verdade. Ele só chega com a foto, ele só vem, dá para fazer? Quanto custa isso? Você tem que ter um dicionário ambulante, né? Você tem que estar atualizado em todas as informações, você tem que saber de tudo, né? O arquiteto é um bendito, é uma pessoa bendita mesmo. E hoje tem muita coisa diferente. E lança-se coisas diferentes o tempo todo. Pedra, por exemplo, antes era o granitão, né? Granito ou mármore. Hoje tem uma infinidade de material pedra lá que nós sintetizado. vimos na feira, lá, aquela sintetizada, você viu que lindo, cara. Lindo. E várias marcas. Sim. Antes era uma marca, antes era Decton. Hoje tem uma infinidade de marcas lançando aí, e quando o seu cliente quer comprar aquilo, você tem que saber se aquele material é bom ou não, se dá certo ou não e quanto que custa. E se o fornecedor vai entregar ou não. Sim, né? agora nosso papo entra na especificação já, né? Eu até, assim, eu acho que para finalizar esse bate-papo aí da escolha das profissões, né? E também desse casamento que deu certo, o que vocês, tanto a Carol quanto o Ricardo, deixariam aqui para os nossos alunos e para os arquitetos, os estagiários. E para aquele que já é profissional e às vezes está com um receio, a insegurança de fazer uma parceria como essa. Uma coisa legal com o nosso podcast é que não é só aluno que assiste, viu? Sim, profissionais também estão assistindo, de todas as áreas estão assistindo nós também. Então, assim, não digo a fórmula, né? Mas assim, qual que seria a dica? Olha só. Paciência? Eu falo o seguinte, para você ter uma história que dá certo, você tem que buscar dar certo. Sim, né? sim. Então, ali no escritório, todos os dias a gente tem buscado novidade, atualizações, a gente busca um ambiente agradável de serviço, projetos melhores, enfim, tudo que é de melhor a gente tem buscado para o escritório. Então, a gente vive nessa busca. E isso é constante, inclusive, no nosso relacionamento, né? Como parceiros ali do escritório, como sócios. Eu faço o melhor que eu posso para buscar o melhor ambiente possível para o Ricardo. Que é a mesma coisa igual ao casamento, né? Então, eu acredito que ele também faça isso. E a gente tem um foco que é o seguinte... O meu foco é fazer com que o nosso escritório dê certo. Claro. Se o seu foco for o mesmo, vai dar certo. Não tenha então, dúvida. O pensamento é só um, né? Sim. Sendo assim, eu não vejo como dá errado. erro, como dar problema. Exatamente, eu não vejo. E sim, a paciência é uma coisa, é uma das virtudes. Que a gente tem que praticar diariamente em todo tipo de parceria, né, Ricardo? Eu acho que... Só que o Ricardo é uma pessoa super tranquila. Eu nunca tive problema com o Ricardo. Na verdade, eu nunca vi Ricardo nervoso, nunca vi Ricardo bravo, nunca vi ele estressado com nada. Eu não acho que eu nunca. Já. Aí, olha, você vê que ele, eu nem lembro, ele é tão não tranquilo lembro. que eu não percebo. Ó, o Ricardo é uma pessoa muito tranquila. Então, eu acho que eu também sou assim. Sou meio doida, mas eu sou. Mas eu percebo, tranquila. entendeu? Entre vocês uma coisa assim, que eu já mencionei anteriormente, o respeito. Eu percebo que já criou-se um carinho. Mas, assim, uma coisa muito leve. Sim. Né? Nós estamos aqui
Vocês, por incrível que pareça, nós já estamos indo para quase 50 minutos de bate-papo. Nossa. Entendeu? E a gente, se deixar, nós vamos ficar aqui mais horas falando, entendeu? Porque é aquilo que eu falei para vocês, é uma coisa muito tranquila, é uma coisa muito leve, é uma coisa, sabe, que flui. Gente, dizer história não tem problema? Mentira, história tem Sim. problema. Obra não dá problema? Dá problema. Ah, mas todo cliente é 100% ótimo? Não é. Fornecedor não dá problema. O que eu penso é o seguinte, isso faz parte do negócio. Sim, se não tivesse isso... E se a gente ficar... Não teríamos nós para resolver problemas. Exato. Não, mas eu acho que se levar isso também por toda esse hora. Nós tipo de estávamos coisa. conversando com o Dr. Cavazano, com o nosso professor aqui, e ele também falando, nós estávamos falando da engenharia e da arquitetura, ele falou, não, mas calma, no direito também tem o mesmo problema que vocês. Então eu penso, a gente leva dessa maneira, assim, de uma maneira leve, igual você falou, porque faz parte do negócio. Sim. Né? Não só entre nós, mas com o cliente, com o funcionário, com o fornecedor. Eu acho que flexibilidade, né, Carol? Quando a gente está desenhando, a gente não tenta colocar, tanto no desenho quanto na obra, mas principalmente quando a gente está desenhando, a gente não tenta colocar as nossas convicções no projeto. Sim. Eu tenho que entender o que o cliente gosta, eu tenho que entender o que dá certo, eu tenho que entender qual que é o orçamento daquela obra, eu tenho que entender o que a Carol gosta também. E acontece isso, né? Não é o meu gosto, o gosto do Ricardo. Carol, não, mas essa parte aqui sou eu que faço, eu não mando aqui. Não, Carol, isso aqui é você quem faz, eu não vou me dispor a fazer isso. A gente se coloca no lugar do outro sempre. Então, ele termina um projeto, o funcionário termina um projeto, ele chama aí, tá certo? Aí o Ricardo, eu não gostei disso. Aí eu falo, eu gostei. E aí, quando tem, assim, isso, né, que acontece, a gente fica assim, então você não gostou. Então vamos tentar mudar outra coisa que a gente... Ajustar, né? Não gostou então, isso em é comum. respeito, Carol. É aquilo depois... que vocês têm muito legal, entendeu? Isso é legal. A gente percebe, assim, tanto no respeito, né? Quando o próprio Ricardo se direciona a palavra a você com carinho, porque você, né, deu uma oportunidade para ele que ele soube muito bem aproveitar, né? Que a gente percebe. Então, assim, isso é bacana. Isso vale a pena. Isso é uma parceria que, assim, tem que só molhar para regar para que dê certo. Isso Ricardo, é bacana. E você, o que recado que você dá aí pros... Eu vou falar até para os arquitetos e engenheiros, né? Porque você tá... Sim, não é só para os engenheiros, né? Uhum. Para os estagiários ou os profissionais aí no mercado. Para os estudantes, eu falo que nenhuma faculdade de arquitetura te ensina a viver de arquitetura. Isso é cada um que tem que saber se colocar no mercado, igual a gente falou aqui agora há pouco. Primeiro a gente tem que entender o que a gente gosta de fazer, a gente tem que entender quanto nós queremos cobrar pelo que nós gostamos de fazer e como é que eu vou chegar numa etapa em que eu vou poder cobrar isso pelo que eu gosto de fazer. Então é essa proatividade de querer aprender. E muitas vezes, eu, por exemplo, meus 2 primeiros estágios não foram remunerados. Eu trabalhava de graça com o meu carro, com o meu celular, com a minha trena, com as minhas coisas, passava o dia em obra, de graça para aprender. E foi esses dois primeiros estágios que me deram uma base para conseguir o terceiro, para depois ter um portfólio para mostrar e conseguir um serviço. Exatamente. Então, essa proatividade, como eu disse, não termina. Hoje, eu sou sócio de um escritório de arquitetura e ainda assim eu tenho que continuar aprendendo o tempo todo e me adaptando. A gente não pode parar no tempo, né? Não, exatamente. Nunca, infelizmente. É isso porque mesmo. Senão a gente anda para trás, a verdade é essa. Acho que sempre buscando a melhoria, o crescimento, né? Profissional, reciclagem, enfim. Tanto que você comentou que o nosso caderno de obras é visto como Sim, o melhor da região e tal. O nosso caderno de obras hoje não é o mesmo caderno de obras de 2 anos atrás. Ele não é o mesmo do mês passado. Sim. Isso não para. Né? É uma evolução. Por isso que o cliente, quando ele recebe o caderno, ele fala, nossa, valeu cada centavo. Valeu cada centavo. Pessoal, então, assim, eu queria hoje agradecer, né, a presença tanto da Carol quanto do Ricardo, escritório de arquitetura Carol Rezec e Ricardo Ambrosio. Foi um prazer falar com vocês. Só que assim, eu já vou deixar aqui um spoiler para o próximo. Nós vamos trazê-los num outro momento, porque esse bate-papo surgiu coisas interessantes. Nós estouramos o tempo, entendeu? Então, assim, se preparem dos próximos spoilers, que eles vão estar em breve. Carol, muito obrigado. Ricardo, foi um prazer ter vocês. Obrigado. Ramiro, muito obrigado por mais uma noite de parceria. Pessoal,
Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais.